Quando a gente foi gravar, o primeiro atrito aconteceu como foi? Quem estava produzindo o CD era o Dorival Dantas. O primeiro atrito aconteceu aí, nós estávamos gravando lá na Sonzum com Ferreirinha. E Dorival estava produzindo. Então tava eu, Briola, Ézio Feitosa, Carlinhos Aristides e Joãozinho da Calcaia. E Ferreirinha, né? Tava gravando. Quer dizer que o Joãozinho da Calcaia era dono do ferro também? Não, ele Era só foi empresário. Não, ele foi ser empresário, né? Coordenador da banda, mas dono mesmo da banda só era Newton, Ézio Feitosa E o Carlos Aristides. e o Carlos Aristides. Eles eram os três donos da banda. E o Joãozinho que mandava na parte musical, né? Coordenava a banda, fazia tudo. Então foi assim. Aí quando eu fui gravar o primeiro CD do Ferro na Boneca, tinha 3 composições de Dorival para me gravar. Se eu ver se eu recordo agora, era Me Manda Embora, Sanfona Branca, e eu não sei se era, não era Coração não, que entrou no primeiro CD dele, eu não lembro a outra música. E tinha uma regravação do Fernando Mendes, Eu Tenho Dois Amores, umas coisas assim. Eu tenho 2 amores. Aí eu gravei, né? Gravei as... Aí quando eu tava gravando, aí Dorival, vamos lá, vamos produzir. Aí Dorival começava a passar minha voz aqui e dizia que não tava legal. Gilson Gênio, tá legal? Não, vamos fazer de novo. Eu digo, bora. Esse cara é o produtor, tá dizendo, então vamos fazer. E nada de ficar legal. Aí eu já comecei a estranhar, né? Por que não tava dando certo. Aí começou a ficar um clima chato. Aí ele disse, Dorival, vamos fazer o seguinte, eu tô achando que ele tá nervoso. Eu disse, cara, tô nervoso não, que eu sou acostumado a gravar em estúdio. Aí ele disse, não, mas vamos sair todo mundo do estúdio e vou deixar só você e Ferreirinha na mesa. Pra você gravar, daqui a pouco a gente entra. Aí beleza, já começou a ficar aquele clima, né? Saíram. Aí eu gravei a música. Eu acho que foi Me Manda Embora. Me manda embora e eu fico pensando, e se lá fora. Aí eu gravei. Eu gravei a música, aí... Essa música do Dorival. Dorival, a composição dele. Diz aí que quando eu terminei de cantar a música, aí eu perguntei a Ferreirinha, porque você sabe que Ferreirinha é um puta produtor, né, da Sonzum e tudo. E Ferreirinha disse, Gilson, pra mim tá ótimo, bicho. Tá muito bom, cara, tá beleza. Vamos chamar eles. Aí o próprio Ferreirinha disse, cara, se disserem que não tá bom, eu não sei o que é que tá acontecendo não, mas pra mim, pro meu ouvido, tá bom. Beleza. Eu nunca dei trabalho pra gravar em estúdio. Gravei com Dorival, gravei com Ivanildo, que a gente acabou de falar, com o Natinho da Ginga, com o Netinho dos Teclados, sabe? E os caras nunca quebraram cabeça comigo. Aí eles voltaram, todo mundo entrou no estúdio de novo. Quando voltaram, que eu fui começar foram ouvir, solta aí, Ferreirinha. Ferreirinha soltou. Eu não disse 2 frases da música, Dorival, não tá bom não. Vamos gravar de novo. Aí eu peguei e disse, não, bicho, pô, não sai melhor do que isso aí não. Aí o Ézio disse que eu gostava muito de me bater com os caras. E Joãozinho já vinha falando isso pra mim, né? Joãozinho vinha falando isso pra mim porque ele dizia que eu não ficava, não era muito de ficar calado. Eu me batia demais. Porque quando eu digo uma coisa, o Gilson quer debater, né? Ele gosta de falar. Eu não sou um cara meio assim, sabe? Eu disse, pô, bicho, se eu tô tentando fazer tudo da maneira correta, vocês estão dizendo que não tá prestando, então não tem como eu fazer. Aí já começou a criar um clima lá, eu peguei e saí. Aí Dorival ficou um pouco magoado comigo, porque na hora que eu falei, eu disse, cara, por que eu não consigo gravar contigo? Porque eu gravei com... Aí eu peguei e disse isso, não sei se eu errei em ter falado, mas foi a minha opinião e o que eu acho. Eu disse, eu gravei com pra mim, um dos melhores produtores do Ceará, que se chama Zé do Norte. Nunca tive trabalho nenhum com o Zé do Norte. Aí, ó, cada um trabalha do jeito que sabe, da maneira que quer. O meu trabalho é dessa maneira. Você acha que Dorival estava ali, naquele momento, tentando limar você? Tava. Acho não, tava. E depois ele me disse, o próprio Dorival me disse. Que ele estava sendo pago para isso. Primeiro porque o Ézio queria que eu... Não sei se era Carlinhos e Ézio. Eu sei que... o que eu sabia era que Ézio queria que eu imitasse. Ele disse que minha voz parecia muito com Toca do Vale. Era uma mistura de Toca do Vale com Vicente Neri. Sim. Aí ele dizia, eram cara... os astros. Eram os astros do momento naquela época. Então eles queriam que eu... E Gleidson também era, Gleidson. Os 3. Mas é porque naquela época, Gleidson tinha passado um pouco. A febre maior era Vicente Neri e Toca do Vale. Porque Toca do Vale estava estourado com os braços. E ele pediu para mim fazer, né? Aí Dorival falou assim, tenta imitar um dos dois, porque tua voz é muito parecida. Você conseguia fazer isso? Mas não era nem que eu conseguisse, eu não tentava porque eu não queria. Eu dizia assim, cara, se eu for imitar na minha cabeça, se eu for imitar qualquer outro cantor, eu vou estar dando mais nome só para ele e eu nunca vou aparecer com a minha identidade. Eu queria mostrar o meu trabalho. Eu tenho meu potencial, eu sei que eu sabia cantar, então eu queria mostrar o que eu sabia fazer, não queria imitar ninguém. Então, eles diziam que eu me batia muito de frente dele, com eles por isso. Porque eu não queria aceitar esse tipo de opinião deles. Aí... rolou um estresse lá, eu saí da sala, beleza. Nessa mesma noite, nós ia cantar no Cantinho do Céu. Ficou beleza e tal. Quando eu cheguei no Cantinho do Céu,
Eu fui pra casa, não gravei mais, né? Aí ele disse, não, vamos deixar pra amanhã, tô com a cabeça mais fria. Vai descansar a voz pra noite lá pro Cantinho do Céu. Porque quando o Briola entrou na banda, até então, era praticamente 70% o repertório meu, 20%, 25 mais ou menos por cento pro Briola e 5% pra cantora. Mas vou lhe falar uma coisa. Você sabe que quando vocês começaram a pegar uma projeção aqui dentro, tinham críticas também, né? Que você... não sei como você administrou isso e recebia isso. Porque era você e Briola e quando se começa a incomodar, você sabe que vem todo tipo de crítica, e até desonesta a crítica. Dizer, a banda é boa, mas os cantores são feitos. Lembra dizer, a banda dos cantores feios. Porque Briola já vinha era meio... Eu lembro. Meio não assombroso, não, mas era meio complicado. Briola tá bacana, hoje tá um velho charmosão. Mas era meio desajeitadozão. Mas né? sabe por que era? Assim, eu não ouvia, eu não ligava muito para esse tipo de crítica, não, porque eu queria mostrar o meu lado profissional. Mas não tinha cantor bonito naquele tempo, não. Tinha não. Xande era gordo, Solange era gordo. Eram uns caras. Mas não são feios. Não são feios, mas assim, mas naquele tempo. Do forrozão mesmo, assim. Zé Cantor era feio. Pois é. Não tinha. Mas o que importava. O que importava naquela época, Lobão, era cantar. Então gogó, hoje, era gogó. Hoje, qualquer cara bonitinho, novinho, tem uma presençazinha, tá cantando. Tá entendendo? Mas hoje até a gente que é velho e feio consegue ficar bonito. Pô. Você tá bonitão aí, ó. tá estiloso? Tá estilosão, bonito, diferente, né? E naquele tempo a gente ia com a cara com coragem. Era cara e gogó e acabou, não tinha maquiagem. Tinha que cantar, não. Tinha que cantar. Não tinha que negócio de se fazer que sabia cantar, não. Então, assim, aí eu peguei, voltando para a mesma história. Eu saí do estúdio, né? Peguei meu carro e fui para casa. Não, antes de eu ir para casa, encontrei o Baleia. Baleia sabe dessa história. Encontrei o Baleia que também na não era saída bonito naquele tempo. da Tá bonito hoje, com dentão, né? Nós tudo era feio naquele tempo, nega. O povo feio. Era meio estragado mesmo. Deus me livre. Aí, Lobão, aí Baleia, eu sempre tive uma amizade muito grande com Baleia. Muito grande. Sempre gostei do Baleia. Ele é sempre um cara que me deu sempre muita atenção. Incentivava. Me incentivava muito. Baleia foi um cara super importante na minha carreira, logo naquela época. Então, quando eu fui saindo, Baleia me viu abatido. E chegou e me chamou, ei, DJ, vem cá. Aquele vozeirão dele, vem cá, DJ. Aí ele disse que foi aí. Chama aí, DJ, chama aí. Vem aqui, DJ. Que foi? Aí ele pegou e disse, quando ele falou... Paulinho, larga esse jogo, Paulinho. Tá no fim. DJ, bora, minha joia. Simbora, Gilson Gênio. Apagam-se as luzes. Aí ele pegou, me chamou, aí perguntou, né, o que estava acontecendo lá. Eu disse, cara, tá rolando uma máfia aí, porque... Aí contei a história, ele disse, cara, eu vou ser sincero pra você, sabe que eu sou seu amigo e... Eles estão lhe mafiando para ele tirar da banda. O Baleia sabia disso. Baleia sabia. Baleia me disse lá no estúdio da Sonzum ali, nós saindo ali. Baleia, lá não tinha rádio também, né? Baleia tinha acabado de sair do programa dele e me disse. Aí eles estão lhe mafiando e Dorival está sendo pago para lhe mafiar e eu vou ser sincero para você, vão me botar para fora. E o cantor vai ser o Briola. Eu digo, beleza. Aí ele disse, agora só que você não fica desempregado não, porque um cantor... Como você só fica parado se quiser. Com certeza. Eu já tenho uma banda pra você ali na agulha. Aí eu disse, quem é? Ele disse, Banda do Ratinho. Porque depois que Tragueta do Vale saiu, não chegou mais nenhum cantor pra segurar a banda. Pra deixar a banda pelo menos no... Aí ele disse, foi. Aí ele disse, a gente fez uma reunião lá, Assis, disse que o nome pro Ratinho é tu. Topa? Eu digo, tô dentro. Aí eu disse, mas eu vou... Você trabalha esse final de semana no Ferro e quando for segunda-feira você vai lá no escritório conversar com a Assis. Eu digo, beleza. Aí fui na mesma noite, fui pro Cantinho do Céu. Quando eu cheguei lá, as músicas que eu tinha gravado, né, que eram as músicas que era pra mim gravar, que eu tinha gravado lá, que eles não tava legal, eu cheguei lá no Cantinho do Céu, tava tocando no som, né? Testando, lotado o Cantinho do Céu, acho que era troca de banda, a gente ia pegar. Aí começou a tocar o Segredo do Ferro. Aí as músicas que eu tinha gravado estavam na voz do Briola. Todas? Todas, não tinha uma na minha voz. Aí eu, cabeça quente, já comecei a logo a tomar uma. Aí fui lá falar com o Joãozinho. Joãozinho, cara, estão me mafiando. Joãozinho, não, cara, não tô sabendo de nada. Não. Digo, cara, como é que tu é o produtor da banda, tu tá dentro, tu não sabe. Eu passei até um certo tempo sem falar com o Joãozinho, porque eu fiquei com a mágoa dele sobre isso. Depois que a gente se encontrou de novo, que a gente foi montar a Dança Bebê, foi pro Shot de Elite e tal, ele me explicou que realmente ele não tava sabendo de nada disso aí. Aí, na época, eu muito também, minha cabeça muito jovem e sem muita experiência, eu fiquei com raiva de Briola, porque Briola tinha botado a voz, né? Eu não entendi. E fui falar com Briola disse, cara, eu sou empregado igual a vocês. Os caras mandaram eu botar a voz, eu tinha que botar. Só que pra mim, Briola tava no meio da máfia, Joãozinho tava no meio da máfia, eu não entendia ninguém.
Mas Beleza. o Briola poderia ter tido a decência de comunicar. Você aceitou o Foi cara quando eu na cheguei à banda. noite, pois é. Quando eu cheguei à noite, ele não falou. Então, foi isso que eu fiquei magoado com o Briola. Só que aí nós tocamos no Cantinho do Céu. Quando foi no outro dia, nós ia tocar no Lua do Sertão. No dia seguinte já. Cara, quando nós chegamos no Lua do Sertão, mas eu tinha passado o dia tomando uma. Já desgostoso sabendo que ia sair da banda mesmo. Quando foi à noite lá, eu já cheguei já meio melado. E já fui dizendo as coisas com o Briola. Aí fui logo dizendo que o Briola era covarde, que o Briola não tinha sido homem, que o Briola era pra ter me dito. Se o Briola não tava no meio da máfia, ele ia ter me falado. Ele poderia gravar porque era empregado igual a mim, mas, ó, Gilson, estão fazendo isso, cara, eu vou ter que gravar, quero comunicar a você que não tem nada a ver. Mas ele não teve a decência de falar pra mim, aí discuti com o Até em Briola lá. resposta ao apoio que você deu pra ele quando ele Ao chegou, apoio e a né? amizade que a gente tinha, porque Sim, a gente sim. era muito amigo, né? Não era um amigo de estar em casa, mas era um amigo que a gente se respeitava. Respeito. Então, nesse dia, o Briola também com a cabeça quente, e eu também, a gente quase chega a vias de fato de entrar na porrada, né? E foi os meninos que separaram, Ayrton Souza entrou no meio com o Joãozinho, todo mundo acalmou. A negada fala assim, que você era meio nojento. Era, eu Pra sempre. brigar. Não, hoje eu sou mais calmo, sou mais tranquilo, mas eu era muito. Eu era, assim, eu não tinha muita paciência, Lobão. Ele é meu. Tá aqui, esse bracinho é meu primeiro, ele sabe como é que eu era. Eu não tinha muita paciência, eu não levava desaforo pra casa. Por isso que o Wesley disse que eu me batia de frente. Porque ele dizia uma coisa, quando eu dizia que não queria, eu não aceitava, eu dizia. E tem cantor, mas que não fala, às vezes não quer, tá sentindo uma coisa, não quer dizer. Você acha que esse temperamento assim tão arrefecido, tão expressivo como você era, prejudicou muito você como cantor, Prejudicou. como artista, com os empresários? Prejudicou, principalmente porque você sabe que nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade. Né? A verdade, ela vem quando ela vem. Para quem não quer ouvir, ela é como se fosse um burro na sua cara. Para quem não quer Mas ouvir. você tinha certeza que sempre estava com a verdade? Sempre. Sabe por quê, Lubão? Porque quando me pediam para imitar cantor, eu não queria imitar. Certo. Então Aí eu buscar sua autenticidade. Eu queria minha autenticidade, eu queria que meu nome, minha voz ficasse conhecida quando alguém estivesse escutando a banda. Porra, ali é Gilson Gênio, tá cantando. Sem precisar dizer o nome da banda. Era isso que eu queria, com uma voz de Xande destacada, com uma voz de Toca do Vale. Então, eu queria isso pra mim, com uma voz, se você ouvir hoje o Briola cantando, não precisa o Briola dizer Fernando Boneco, você sabe que é o Briola que tá cantando. Então, o Briola conseguiu aquele espaço dele. Então, a banda já estava se destacando muito, cara, aqui dentro de Fortaleza. Estava se destacando muito aqui dentro de Fortaleza. Isso eu digo pra você. Pra quem viveu e conviveu aquela época sabe disso, que a banda começou a estourar com o meu nome. Muito pra elite também. Só né? Tocando muito pra elite. Então, todo mundo sabe, os forrozeiros das antigas que conhecem a história do ferro, sabem que isso foi verdade. Não tiro o mérito de jeito nenhum do Briola. Eu comecei a tocar lá no Ferro na Boneca, no Rio Grande do Norte. São Paulo do Potengi, a banda era muito bem aceitada. Caicó. Na maioria das cidades do Rio Grande do Norte, ela estava bem aceita. Só que, como o Briola já estava indo comigo, e eu já sabia que eu estava saindo fora da banda, que foi justamente depois dessa festa do Lua do Sertão, a gente já estava tocando no Rio Grande do Norte e tudo, e no outro, quando foi na quarta-feira, teve um ensaio. Não, porque Lua do Sertão, se eu não me engano, era dia de quarta. Quarta-feira. Era pronto. quarta. Na sexta-feira tinha um ensaio. E todo mundo foi. Aí quem me ligou? Ayrton Souza. A banda tava toda lá. Ele disse, cara, tu não vai ensaiar, não? Eu disse, bicho, tô sabendo de ensaio, não. Esse a banda tá todinho tocando aqui, tá passando teu repertório tudo pro Briola. Eu digo, então vou fazer o que aí? Mas Joãozinho sabia, porque era o produtor da banda. É isso que eu dizia pro Joãozinho. Só que Joãozinho até hoje disse pra mim de pé junto que não sabia de nenhuma. Como é que não sabia quem que organizava o ensaio? Pô, Joãozinho, passou pano, velho. Aí por isso que eu fiquei chateado com ele. Mas depois que tudo passa, sabe? Você tira aquela mágoa do coração. Hoje eu sou um cara, o Joãozinho é um cara porque eu gosto muito. Muito E vocês mesmo. foram sócios depois. Fomos né? sócios Foram depois parceiros. e trabalhei mais de 10 anos com o Joãozinho, cara.